Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar o porquê você deve tomar sucos vegetais e como que você inicia o consumo desses sucos e adapta isso na sua dieta primal, se você já iniciou, ou se você não iniciou, aqui vai mais um ponto do porquê você deveria iniciar a dieta primal utilizando, sim, os sucos vegetais. Então, quando você faz os sucos vegetais, o que seria isso? Você só remove as fibras dos vegetais, como aipo, salsa e alguns outros, como beterraba, pepino, alguns vegetais assim. Você remove as fibras dele, joga as fibras fora, porque não tem discussão sobre isso. Fibras são prejudiciais e você não deve comer fibras, né? Elas não fazem bem para os seres humanos. Então você tira as fibras e come e bebe só o suco. Então é uma estratégia que vai te dar muitos minerais biodisponíveis, inclusive é muito superior ao sal integral, sal marinho, plasma, que as pessoas colocam junto com a água e bebem. E também é uma fonte de hidratação, porque é 80, 90% água, então você já está aí otimizando dois aspectos da sua dieta, da sua saúde, com uma coisa só. E além disso, é muito importante para a digestão, se você for iniciando na dieta, se você não teve uma vida perfeita, falando dieteticamente, se você não foi alimentado com leite materno até os 2 anos e depois foi introduzido a comer carne crua e outros tipos de alimentos animais crus, você precisa sim de sucos de vegetais. Inclusive, se você iniciou na dieta agora e tem alguns problemas, porque o suco vegetal ele tem algumas enzimas ativas, algumas não, muitas enzimas ativas, que vão melhorar o funcionamento intestinal e a digestão de outros alimentos, inclusive a carne. Outro ponto é os oxalatos. Os oxalatos, quando eles estão crus, né, que é o jeito que você encontra eles nos sucos vegetais, eles não são tóxicos, eles não causam problemas. Inclusive, eles se prendem, né? Eles se juntam a toxinas e ajudam o seu corpo a remover essas toxinas. Inclusive, tem um estudo que eu vou deixar na comunidade que foi analisado, né, a urina de algumas crianças autistas e elas tinham altíssimos níveis de oxalatos na urina. Mas não era o oxalato que causava o autismo nela. O oxalato ele estava se juntando com toxinas que tinham acumuladas no cérebro dessas crianças e estava ajudando o corpo a retirar essas toxinas. Então, os oxalatos dos sucos vegetais, eles não vão causar nenhum problema e podem ser benéficos dependendo de como se encontra o seu perfil bioquímico hoje em dia. Outra coisa, eles também deixam o corpo alcalino, os sucos vegetais. E isso é muito importante porque algumas pessoas elas têm nojo de carne, elas têm uma repulsa de carne por conta de alguns alimentos que elas comeram no passado, que é o exemplo do café e de alguns outros alimentos industrializados, que têm muitas toxinas e eles causam uma acidez maior no seu corpo. Então, o seu corpo fica mais ácido e você vai ter menos apetite por comer carne crua. Então, se carne crua parece repulsivo para você, se você tem nojo, você deveria tomar os sucos vegetais, porque os sucos vegetais, eles regulam a alcalinidade do seu corpo, então o seu corpo vai ficar mais alcalino, logo você vai ter mais vontade de comer carne, mas não é para ficar super alcalino, você tem que regular, né, tomar um pouco para o seu corpo poder voltar ao normal e não ficar nem alcalino demais, nem ácido demais, ficar de uma forma equilibrada. Os sucos vegetais, eles não podem ser feitos de qualquer maneira, eles não podem ser feitos em liquidificadores ou em centrífugas, por quê? Porque a alta velocidade com que a lâmina do liquidificador ela gira, ela vai oxidar, ela vai trazer oxigênio para dentro do líquido e vai oxidar os minerais do suco. Então você vai perder muitos nutrientes e também aquece, e esse aquecimento causa ali uma cauterização, eu esqueci agora o nome exato. Ele vai danificar, exatamente, eu esqueci o termo, mas ele vai danificar os minerais e as enzimas, porque as enzimas são a parte mais frágil de toda a comida. Por isso que a gente prioriza carne crua, alimentos fermentados, por quê? Porque tem muitas enzimas e as enzimas são muito importantes e elas são as mais frágeis. Então você submeter a sua comida a altas velocidades, a processos mecânicos muito complexos,
você pode acabar destruindo as suas enzimas, e sem as enzimas não tem para que você tá bebendo sucos vegetais. Então, por isso, pela parte dos minerais, que podem ser, acho que, cauterizados, e as enzimas, que podem ser inativadas, você não deve passar os seus sucos vegetais no liquidificador. O que é que você deve fazer? Você deve comprar um juicer. Eu esqueci o nome dessa máquina em português, mas deve ser uma centrífuga. É basicamente uma máquina que separa o suco das fibras. Então, você vai ter a parte seca, né? A polpa vai sair todo as fibras, vai ficar a parte ali igual. Você já viu alguém passando caldo de cana? É basicamente aquilo. Então vai sair só o suco puro. Você não vai precisar coar, não vai precisar fazer nada. Você só vai tirar na máquina e beber. A que o Ajonos usava era uma Green Star, que era a preferida dele. Mas eu pesquisei nos Estados Unidos, tem umas máquinas dessas. O problema é que no eBay você consegue encontrar uma por R$ 1.600 e outras melhores você consegue por 5.650. Então é um preço muito elevado para a realidade das pessoas que moram no Brasil, e essas máquinas sequer são vendidas no mercado brasileiro. Então eu separei algumas máquinas, né, alguns juicers que você pode comprar. Um deles é manual e os outros são meio que uma centrífuga. Não é exatamente uma centrífuga, mas é uma máquina que você pode fazer os seus sucos vegetais. Não vai ser 100% o ideal, ela não é perfeita igual as máquinas de R$ 5.000 que você consegue comprar nos Estados Unidos, mas já é um começo, já é ali os 80%. E se você quer iniciar na dieta, você vai precisar disso. Então a gente faz o que está ao nosso alcance, e eu vou estar deixando a lista dessas máquinas na descrição. Os vegetais que você deve fazer, os sucos vegetais, são salsa e aipo, na maioria das vezes. E para algumas pessoas, com alguns quadros, você pode adicionar, né, se você tem algum problema específico, você pode adicionar repolho ou cenoura. Então, as quantidades para os sucos vegetais serão as seguintes: 80% aipo e 20% salsa, ou 90% aipo e 10% salsa. Em alguns quadros, algumas pessoas vão precisar de 80% de aipo, 10% de salsa e 10% de cenoura, ou 65% de aipo e ali uns 20% de cenoura ou repolho e 10% de salsa. Esses dois que envolvem cenoura e repolho são para alguns casos específicos, para algumas pessoas que têm problemas muito delicados, e que a gente só trata disso na nossa comunidade, porque lá na minha comunidade existem pessoas que já praticam a dieta, e existem pessoas, né, que têm mais conhecimento, e existem documentos, PDFs, assim, livros que estão disponíveis para vocês lerem, consultarem, e aí vocês vão ter a prática da galera que está lá, e os livros do próprio Ajonos Wonder Planet para que vocês consultem. Não é algo tão simples de tratar aqui num vídeo do YouTube. Então, se você quer entrar na comunidade para saber como usar melhor os sucos vegetais, como adaptar isso na sua dieta, como você concilia isso com o consumo de leite, carne crua, ovos crus e outros alimentos, como as frutas também, você vai ter que entrar na comunidade, né? Então, o link vai estar no primeiro comentário fixado ou na minha bio do Instagram, ou em algum destaque. E quem já for da comunidade, comenta Raw-Demi para eu saber qual a atividade, né, de membros da comunidade aqui no canal. E quem não for e também não quer entrar na comunidade, só considera deixar o like e se inscrever nesse canal aqui, se vocês querem mais vídeos sobre a dieta primal.